Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vim responder a pergunta de uma seguidora do canal. Eu espero que ela seja uma seguidora do canal, mas é uma pergunta que, para eu explicar para ela no comentário, ia ficar complicado. E também, se vocês quiserem fazer o que ela me perguntou, vai ficar legal. Então eu resolvi gravar um vídeo curto aqui para vocês, tá bom? A pergunta dela é a seguinte: como eu posso transformar esse cropped em um vestido? Dá para transformar? O crochê é uma maravilha, né, gente? Quem faz sabe que o crochê a gente pode usar a imaginação. Então é o seguinte, temos aqui o nosso cropped e queremos fazer um vestido com essa parte de cima aqui bonita. Como que eu faço? Foi o que ela me perguntou. Então vamos aqui à explicação. Eu fiz um desenho aqui, gente. Meus desenhos são maravilhosos, tá? Vocês não reparem, não? Que os meus desenhos são lindos. Então essa parte aqui do cropped... Opa, deixa eu pegar o outro lado da caneta aqui, que é melhor. Essa parte aqui do cropped é a parte do nosso tórax, que é abaixo do busto. Né? A gente faz essa medida, que é essa aqui, ó. Essa parte aqui do cropped, né? E a gente deixa, no meu caso, como eu já falei em outros croppeds aqui, eu deixo 20 centímetros da medida do tórax. Por exemplo, o meu aqui é um tamanho M, o tórax dele é entre 80 e 84, então eu fiz aqui com 64 e deixei 20 centímetros. Se você quiser transformar essa maravilha em um vestido ainda mais maravilhoso, o que você pode fazer, gente? A gente tira esse cordão, a gente não vai utilizar esse cordão para trançar. E aqui a gente parou com 5 pontos baixos. Aí a gente não vai parar. A gente vai continuar trabalhando com 5 pontos baixos, sempre igual, tá, gente? A mesma quantidade que a gente trabalhar de um lado, a gente vai trabalhar do outro. E vai unir aqui no meio, tá? Então, 84 centímetros de circunferência do tórax, tamanho M. Então, a gente vai seguir trabalhando aqui 5 pontos baixos até unir aqui no meio. Deu para entender direitinho? E aí, essas alças aqui, ó, você pode colocar ela no mesmo lugar onde ela está. Vai ficar um espacinho aqui entre a alça. E aqui vai ficar fechado, ó, com pontos baixos. Tá? Por isso que eu falei que não tem necessidade disso aqui. A gente vai fechar isso aqui com pontos baixos para inteirar a circunferência do tórax. E aí, para a alça que não ficar caindo, aqui em cima a gente põe um cordão de um lado, outro do outro e dá um laço nas costas, tá? Porque aqui vai estar fechado. Isso aqui seria só para a alça não tombar, não ficar incomodando, tá? E aí aqui é o seguinte, fechamos aqui com pontos baixos, né? Da circunferência do tórax. Aí vem a parte de baixo. Deixa eu virar assim, fica melhor. Fechamos aqui com pontos baixos a volta do nosso tórax, né? Essa primeira carreira, que é 5 pontos altos e uma correntinha e saltam da base, a gente vai fazer ela normalmente, para a gente dar início
ao trabalho, né? Aqui, a gente fez leque dentro desses espacinhos. E aí, para fazer o vestido, o que acontece? A gente não vai fazer o vestido dessa forma aqui. Tem um vestido correndo aí nas redes sociais, no YouTube, várias pessoas fizeram, que ele tem um bojo tipo uma concha. Aí ele é todo trabalhado em leques, né? A parte da saia, né? Digamos assim, do tórax até o final da saia, é trabalhado todo em leque. Então você vai fazer o quê? Essas duas últimas carreiras você não vai fazer. Você vai trabalhar leque sobre leque. Depois que você fechou aqui, da largura do tórax que você quer, trabalhou essa carreira de pontos altos com espacinho para o leque, a gente vai fazer leque rodando, sempre fazendo leque, fazendo leque, fazendo leque. Aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no desenho. A gente vai fazendo leques, ó, carreiras de leque, até atingir a altura mais ou menos da cintura, que é onde começa a alargar um pouco para o quadril. E aí nós vamos fazer aumentos. Entre esses leques aqui, ó. Esquece esses dois aqui, ó. Então tem aqui um leque e outro leque. Na hora de fazer aumento, eu posso colocar um leque aqui no meio, um aqui e um aqui. Na próxima carreira, eu faço sem aumento, leque em cima de leque, leque em cima de leque. E vai medindo a largura do seu quadril, tá? Então aqui a gente vai fazendo aumentos. Você olha aí, um aumento só é muito pouco, tá, gente? Você pode fazer aí tipo uns 4 aumentos, aí depois faz umas 2 carreiras de leque sem aumento, faz mais 4 aumentos. Deixa eu colocar aqui assim, que aí dá para vocês entenderem. Aí faz 2 carreiras aqui de sem leque, sem aumento, faz mais 4 aumentos, mais 2 carreiras sem aumento, mais 4 aumentos. Cheguei na altura aqui do meu quadril, deu a largura certinha, eu sigo trabalhando leques até chegar na altura que eu quero que o vestido fique, tá? Então, cheguei na altura que eu quero que o vestido fique, ou então se eu quero fazer um vestido longo, que é mais glamuroso ainda. Chegou em certa parte aqui, ó, você para de trabalhar com carreiras circulares e começa a trabalhar carreiras de ida e volta, ida e volta, ida e volta. E deixa aqui uma fenda, uma abertura na lateral até chegar lá embaixo, perto do pé. Tá dando para entender, gente? Eu espero que esteja dando para entender, tá? Na questão dos aumentos, tá? Eu acho que uns 4 aumentos você faz aqui, vai fazendo aqui leque sobre leque, né? Até chegar na altura onde começa a aumentar o seu corpo, na cintura, abaixo da cintura um pouquinho já começa a aumentar, né? Então você faz um leque aqui, um aqui no meio das costas e um no meio da frente. Depois faz 2 carreiras de leque sobre leque. Aí faz outra carreira com 4 aumentos. Um no meio das costas, um nas laterais e um no meio. Mais 2 carreiras de leque sobre leque. Até chegar na largura do seu quadril. Tá? Oi, gente, meu galo resolveu cantar justo agora. Até chegar na largura do seu quadril. Aí,
Chegou lá na altura que você quer do vestido, ou curto ou longo, aí você faz. Gente, mas o galo deu para cantar agora. Isso não é hora de galo cantar, não. Aí, cheguei lá no final do tamanho que eu quero, aí eu faço essas duas aqui de acabamento. Deu para entender direitinho, gente? Espero que tenha dado, porque o galo tá animado ali, 3 horas da tarde o galo tá cantando. Então, eu acho que é isso. Acho que deu para entender direitinho como que seria feito para transformar o meu cropped num vestido, tá? No caso das alças dele, você não vai prender aqui pertinho quando estiver junto aqui, não. Você pode deixar ela mais ou menos aqui onde ela está mesmo. E aqui vai ficar uma divisão aqui, ó. Tá? Vai ficar essa separação aqui entre as alças. E aí você, se você achar que aqui vai cair do ombro, você põe aqui, igual eu falei, prende um cordão de um lado, um do outro e dá um laço. Tá? Acho que é isso, gente. Eu vou ter que colocar esse galo na panela para ver se ele para de aborrecer. Mas eu acho que deu para entender direitinho, né? A parte de trás aqui, ó, ela está dessa forma, né? A nossa parte de trás, ela é dessa forma. Então, aqui nós paramos com 5 correntinhas, com 5 pontos baixos. Nós não vamos parar, nós vamos continuar aqui. E aqui a mesma quantidade. Né? E vamos unir aqui, ó. A nossa alça, a gente vai deixar ela no mesmo lugar. Porque se você colocar ela aqui, vai ficar muito junto. Deixa eu desenhar outra aqui. Desenhar não, né, gente? Marcar aqui, porque desenhar eu não sei. Como eu já disse em outros vídeos aí, minha filha que é boa para desenhar. Então, se eu colocar a alça aqui, ó, vai ficar feio. Mas isso aí é a critério, tá, gente? Eu tô falando, né, nem é feio, não. É porque pode ficar estranho. Então, é preferível você deixar a alça onde está e acrescentar essas carreiras aqui. De pontos baixos, né? Que a gente veio trabalhando assim de lado, né? De pontos baixos. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 5 pontos altos e um bloquinho. 5 pontos altos e um bloquinho. Pra gente começar a fazer os leques. Desce fazendo os leques. Cheguei na altura aqui do meu... onde o meu quadril começa a aumentar. Eu começo a fazer os aumentos. Então, eu faço um aumento aqui. Um na parte da frente e um na parte de trás. E outro do outro lado. Faço umas 2 ou 3 carreiras de leque sem aumento. E faço novamente aumento. E vai medindo. Atingi a largura do meu quadril, paro de fazer aumentos e sigo fazendo apenas leque sobre leque até atingir a altura que eu quero. Se eu quiser ele longo, eu paro de trabalhar carreiras circulares e vou abrir uma fenda aqui do lado, para poder ficar fácil de caminhar, né? E até ficar mais bonito mesmo. Aí eu trabalho com carreiras de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aqui no final da peça, a gente faz, ou aqui, né? Se você for querer ele curto, você faz essas 2 carreiras aqui, finalizando, só para dar o acabamento e ficar igual a manga. Tá? E se você quiser fazer um vestido também, você pode até deixar sem esse babado. As possibilidades são infinitas no crochê, gente. Então, espero que tenha dado para tirar a dúvida aí. Eu esqueci o nome da moça que me perguntou, porque senão eu ia citar o nome dela aqui, mas eu esqueci. Mas foi uma pergunta interessante, né? Porque realmente vai ficar bonito,
né? Um vestido justo. E aí, se você quiser, no caso de colocar o forro, você vai prender o forro aqui, ó. Você vai prender o forro aqui, daqui para baixo. Dessa carreira aqui, ó, você vai prender para baixo. Sempre tecidos que estiquem. Porque esse vestido aqui, no caso, será um vestido que você vai vestir ele por cima da cabeça, né? Então, você põe o forro aqui, prende ele aqui. Eu não gosto de costurar forro em peça de crochê. Eu não gosto de costurar com máquina, tá? Eu gosto de costurar à mão para que a peça toda estique junto. A máquina eu não gosto porque, dependendo da máquina, então, ela trava. E aí, na hora de vestir, você vai arrebentar a costura. Então, é isso. Eu espero ter esclarecido. Deixa eu ver aqui se eu acho quem foi que me perguntou. Deixa eu olhar aqui no outro telefone. Eu quero falar o nome dela aqui, porque foi uma pergunta que na hora eu pensei, como é que eu vou fazer? Não tem como eu explicar isso para ela. É a Fátima Pontes. Fátima, espero ter tirado a sua dúvida aí. Dá para transformar esse cropped em um vestido, sim, tá? Espero ter conseguido te ajudar. Vai ficar um vestido lindo. Com certeza, com essa parte de cima aqui, bonita desse jeito, vai ficar um vestido lindo. Se você fizer, vai lá no meu Instagram, posta foto e me marca lá que eu quero ver, tá? É a Fátima Pontes. Eu tô gravando o vídeo por causa dela, mas muita gente vai, né, acabar aproveitando a ideia e fazendo também, porque realmente vai ficar um vestido muito bonito. Com essa parte de cima linda aqui, né? Um vestido bem justinho, bem torneado, vai ficar muito bonito. Então é isso, gente. Eu vim aqui só para isso, rapidinho. Espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, pergunta aí nos comentários, que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês. Tá ok? Então tá jóia, gente. Vim rapidinho só para isso mesmo. Muito obrigado pelas perguntas, pelos elogios que eu tenho recebido. Eu fico muito satisfeita em responder os comentários. Deixa aí seu like para mim, não esquece. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito. Ative o sininho aí, porque eu sempre vou procurar trazer peças diferentes para vocês. Já estou com uns outros projetos aí que eu já estou começando a fazer, tá? Então logo, logo tem vídeos novos. Então se inscreva aí e ative o sininho, tá ok? Gente, tchau e obrigado novamente por acompanhar o meu trabalho.